Você já se perguntou o que aconteceu com os filhos de Moisés? Moisés é uma das figuras mais icônicas da Bíblia. Conhecemos sua incrível jornada, desde ser salvo das águas do Nilo, sua vida como príncipe egípcio, até se tornar o libertador dos israelitas. Mas há um detalhe que quase nunca é mencionado: seus filhos. Sim, Moisés teve filhos. Eles são mencionados rapidamente em algumas passagens, mas depois desaparecem. Quem eram esses filhos? E por que eles quase nunca aparecem na narrativa bíblica? Hoje vamos mergulhar em um dos mistérios mais intrigantes das Escrituras. Vamos explorar a história de Gerson e Eliezer, filhos de Moisés, e tentar entender por que a Bíblia, que é tão detalhista sobre a vida de Moisés, menciona tão pouco sobre seus descendentes. Por que seus nomes foram praticamente apagados da história? Ao longo deste vídeo, vamos desvendar teorias, explorar passagens bíblicas pouco conhecidas e até trazer à tona descobertas arqueológicas que podem lançar uma nova luz sobre esse mistério. Fique até o final, porque o que vamos revelar pode mudar completamente a maneira como você vê a história de Moisés e sua família. Para entender o mistério dos filhos de Moisés, precisamos voltar no tempo, antes de ele se tornar o grande líder que conhecemos. Após fugir do Egito por ter matado um egípcio, Moisés encontrou refúgio em uma terra chamada Midian. Lá ele foi acolhido por um homem chamado Jetro, que era sacerdote e líder da região. Moisés se casou com Zípora, uma das filhas de Jetro, e começou uma nova vida como pastor no deserto. Êxodo 2:21. Foi durante esse período em Midian que nasceram seus dois filhos, Gerson e Eliezer. E aqui começam as primeiras pistas sobre a complexidade dessa história. O nome de seu primogênito, Gerson, significa estrangeiro em terra alheia. Isso reflete a condição de Moisés na época, um fugitivo vivendo em uma terra que não era sua. Já o nome do segundo filho, Eliezer, significa Deus é minha ajuda, um tributo ao livramento que Moisés recebeu de Deus ao fugir de Faraó. Esses nomes são importantes, pois mostram a perspectiva de Moisés durante essa fase de sua vida. Ele se via como um estrangeiro, alguém que havia sido salvo pela intervenção divina. Mas, se os nomes de seus filhos carregam tanto significado, por que eles não são mencionados em nenhum dos grandes eventos da vida de Moisés? Os nomes de Gerson e Eliezer aparecem brevemente nas Escrituras, mas eles nunca parecem fazer parte dos grandes momentos da história do Êxodo. Ao contrário de Moisés, Arão e até Miriam, que desempenharam papéis centrais, os filhos de Moisés são praticamente ausentes. Mesmo quando Moisés retorna ao Egito para confrontar Faraó e libertar os israelitas, a presença de seus filhos não é mencionada. Essa ausência levanta várias questões. Será que Gerson e Eliezer ficaram com sua mãe Zípora em Midian durante todo esse tempo? Ou houve alguma razão específica para eles não acompanharem Moisés em sua missão de libertação? Por que seus nomes foram deixados de lado na narrativa bíblica? Essa é a questão que vamos explorar ao longo desta história. Existem poucas referências aos filhos de Moisés, e as que existem parecem misteriosamente fora de lugar, como se algo estivesse sendo ocultado. Isso nos leva a pensar: será que existia um motivo maior para a ausência deles na narrativa? Algo que talvez só possamos entender ao examinar mais de perto esses detalhes aparentemente esquecidos. À medida que Moisés se preparava para cumprir sua missão divina de libertar os israelitas do Egito, ele começou sua jornada com Zípora e seus filhos ao seu lado. Mas então algo muito estranho aconteceu no caminho, um evento tão misterioso que até hoje intriga estudiosos e teólogos. Em Êxodo 4:24 e 26, lemos um relato quase surreal. Enquanto estavam acampados, o Senhor encontrou Moisés e procurou matá-lo. Sim, Deus, que havia acabado de comissionar Moisés para libertar seu povo, agora parecia estar prestes a tirar-lhe a vida. Neste momento tenso e inesperado, Zípora, a esposa de Moisés, age rapidamente. Ela pega uma pedra afiada e circuncida seu filho, tocando os pés de Moisés com um prepúcio e dizendo: "Tu és para mim um esposo sanguinário." Depois disso, Deus deixa Moisés ir. Mas o que realmente significava essa cena tão perturbadora e cheia de simbolismo? A circuncisão, um ritual de aliança. Para entender o que aconteceu, precisamos lembrar que a circuncisão era o sinal da aliança de Deus com o povo de Israel, instituída desde Abraão. Não realizar esse rito era considerado uma violação da aliança, algo muito sério para os israelitas. O fato de Moisés não ter circuncidado um de seus filhos sugere que ele não havia seguido plenamente esse pacto, e Zípora teve que agir rapidamente para evitar consequências desastrosas. Mas por que Moisés não havia feito isso antes? E por que Zípora tomou essa atitude drástica?
Alguns estudiosos acreditam que o incidente aponta para um conflito cultural e religioso. Zípora era midianita, e talvez os costumes em Midian fossem diferentes. Será que Moisés hesitou em circuncidar seus filhos por causa das tradições da esposa? Ou será que esse momento era um sinal de que havia algo mais profundo acontecendo na dinâmica familiar de Moisés? Os filhos de Moisés e o silêncio que seguiu. Após esse episódio, a narrativa bíblica volta sua atenção para Moisés e sua missão no Egito. Mas, curiosamente, não vemos mais os filhos de Moisés acompanhando-o nos eventos que mudaram a história de Israel. Será que o evento no deserto marcou o fim da presença de Gerson e Eliezer na jornada de Moisés? Alguns teólogos sugerem que a aparição de Deus para matar Moisés foi, na verdade, um aviso sério de que ele precisava cumprir completamente a aliança, incluindo em sua vida familiar. Depois desse episódio, parece que Zípora e os filhos de Moisés se afastam da narrativa, reforçando a ideia de que havia alguma tensão não resolvida ou uma decisão de manter a família à margem. Quando pensamos na libertação dos israelitas, imaginamos Moisés confrontando Faraó, as pragas assolando o Egito e o incrível milagre da travessia do Mar Vermelho. No entanto, em meio a esses eventos grandiosos, há uma ausência notável. Gerson e Eliezer, os filhos de Moisés, não são mencionados em nenhum momento. Onde estavam eles durante todo esse período? A última vez que vemos uma menção direta à família de Moisés é quando Jetro, seu sogro, visita o acampamento israelita no deserto e traz consigo Zípora e os 2 filhos de Moisés. Isso sugere que, em algum momento, Moisés havia enviado sua família de volta para Midian, possivelmente para protegê-los da dura missão no Egito. Mas mesmo após essa breve reunião, os filhos de Moisés parecem desaparecer novamente das Escrituras. Por que os filhos de Moisés não foram parte dos eventos que marcaram o Êxodo? Essa é uma questão que intriga muitos estudiosos. Alguns sugerem que Gerson e Eliezer eram vistos como estrangeiros entre os israelitas por serem filhos de uma mulher midianita e terem sido criados fora do Egito. Isso poderia ter causado um tipo de barreira cultural, fazendo com que eles fossem deixados à margem durante a jornada do Êxodo. Quando Jetro aparece trazendo a esposa e os filhos de Moisés, ele os apresenta a Moisés como se fossem visitantes. É uma breve reunião, onde Moisés se encontra com sua família e depois se junta a Jetro para discutir o bem-estar do povo. Logo após esse encontro, Jetro e a família de Moisés desaparecem novamente da narrativa. Esse breve retorno levanta mais perguntas do que respostas. Será que a presença de Zípora e dos filhos era apenas temporária? E por que, depois de serem trazidos de volta por Jetro, não há mais menções claras sobre eles? A Bíblia não explica se eles seguiram com Moisés pelo deserto ou se voltaram para Midian com Jetro. A ausência de Gerson e Eliezer nos eventos do Êxodo levou a várias especulações. Alguns sugerem que Moisés, sabendo da difícil jornada à frente, decidiu deixar sua família em segurança em Midian. Outros acreditam que pode ter havido um conflito interno ou uma decisão consciente de manter seus filhos afastados das tribulações e perigos enfrentados pelo povo de Israel durante a jornada no deserto. Seja qual for a razão, o silêncio sobre Gerson e Eliezer durante essa fase crítica da história é algo que chama a atenção. 2 filhos de um dos líderes mais importantes da Bíblia, e ainda assim, suas histórias parecem ter sido apagadas ou deixadas de lado, como se houvesse algo que não deveria ser revelado ou lembrado. Mas será que essa ausência dos filhos de Moisés era simplesmente uma escolha narrativa? Ou há um mistério mais profundo por trás disso? Para entender o que pode ter acontecido com Gerson e Eliezer, precisamos ir além das páginas da Bíblia e explorar algumas teorias e descobertas arqueológicas que lançam uma nova luz sobre essa história. Uma das teorias mais discutidas entre os estudiosos é a possibilidade de que Gerson e Eliezer foram deixados de fora da narrativa bíblica devido a conflitos de identidade e questões culturais. Sendo filhos de uma mulher midianita e criados fora do Egito, é possível que fossem vistos de maneira diferente pelos israelitas. A relação de Moisés com os midianitas era complexa. Enquanto ele havia encontrado refúgio e uma família em Midian, os israelitas tiveram momentos de conflito com essa nação durante a peregrinação pelo deserto. Será que essa ligação com Midian poderia ter gerado algum tipo de desconfiança ou rejeição em relação aos filhos de Moisés? Nos últimos anos, arqueólogos têm feito descobertas fascinantes em regiões próximas à rota tradicionalmente associada ao Êxodo.
Algumas dessas descobertas incluem artefatos que mencionam clãs e tribos midianitas. Há inscrições antigas encontradas na península do Sinai que fazem referência a grupos nômades que parecem ter ligações com as tradições midianitas e israelitas. Entre essas inscrições, há menções a um clã chamado Gerson, que, segundo alguns estudiosos, pode ter uma conexão etimológica com Gerson, o filho de Moisés. Embora essa evidência ainda seja inconclusiva, ela sugere que talvez Gerson e sua família tenham se integrado a grupos nômades relacionados a Midian, vivendo de maneira distinta do restante dos israelitas. Além das descobertas arqueológicas, há também textos apócrifos que sugerem um destino diferente para os filhos de Moisés. Em alguns desses escritos, há indícios de que Gerson poderia ter se afastado voluntariamente do grupo israelita, possivelmente buscando uma vida diferente em Midian, ou até mesmo estabelecendo-se em outro lugar. Essas fontes, embora não canônicas, fornecem uma perspectiva interessante. E se os filhos de Moisés optaram por não fazer parte do Êxodo? Há também uma antiga tradição que sugere que Gerson e Eliezer foram designados por Moisés para cuidar de um grupo específico de levitas, garantindo que suas responsabilidades sacerdotais fossem cumpridas longe das tensões que envolviam a liderança de Moisés durante a travessia do deserto. A combinação de teorias culturais, descobertas arqueológicas e textos antigos aponta para uma história que talvez nunca tenha sido totalmente contada. Gerson e Eliezer, como filhos de Moisés, deveriam ter tido papéis mais significativos, mas parece que algo ou alguém fez questão de manter suas histórias distantes da narrativa principal. Seriam esses filhos vítimas de uma omissão intencional, ou apenas peças de um quebra-cabeça histórico que se perderam ao longo dos séculos? As teorias e achados sugerem que há muito mais do que podemos ver na superfície, e ainda há perguntas que continuam sem resposta. Apesar do silêncio bíblico em torno dos filhos de Moisés durante o Êxodo, há algumas passagens posteriores que mencionam a descendência de Moisés, sugerindo que, mesmo fora dos holofotes, Gerson e Eliezer deixaram um legado. A linhagem de Eliezer, uma história de continuidade. Em 1 Crônicas 23, 15 e 17, lemos: Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. Dos filhos de Eliezer, Reabias era o chefe, e Eliezer não teve outros filhos, mas os filhos de Reabias foram muitos. Esta passagem confirma que pelo menos a linhagem de Eliezer continuou e prosperou. Seu filho, Reabias, foi descrito como líder de uma grande família, indicando que a descendência de Moisés não foi esquecida completamente. É interessante notar que Reabias e seus descendentes foram incluídos entre os levitas, que eram responsáveis pelos serviços religiosos no tabernáculo e posteriormente no templo. Mesmo sem um papel destacado na narrativa do Êxodo, a linhagem de Eliezer manteve sua conexão com o sacerdócio, servindo em uma função que refletia a importância espiritual que Moisés sempre teve. Mas e Gerson? Embora 1 Crônicas mencione os descendentes de Eliezer, o texto permanece quase silencioso sobre a linhagem de Gerson. O que pode ter acontecido? Alguns estudiosos especulam que Gerson pode ter escolhido um caminho diferente ou que sua linhagem se dispersou e não permaneceu no serviço levítico central. Há quem acredite que Gerson poderia ter se integrado a tribos midianitas ou outros povos nômades, vivendo uma vida separada da comunidade israelita. Em textos apócrifos e escritos rabínicos, encontramos referências fragmentadas que sugerem que os descendentes de Gerson se envolveram em atividades que poderiam tê-los afastado da comunidade israelita tradicional. Algumas fontes mencionam que eles se tornaram guardiões de conhecimento, possivelmente absorvendo práticas culturais e religiosas de outros povos do deserto. Essa ideia é fascinante, pois sugere que Gerson pode ter se tornado uma ponte entre culturas diferentes. Algo que reflete a própria complexidade de Moisés, que também viveu entre múltiplas identidades, como príncipe egípcio, fugitivo midianita e libertador hebreu. Será que Gerson seguiu os passos do pai de uma maneira que a Bíblia não quis ou não pôde registrar? A ausência de detalhes sobre Gerson e seus descendentes levanta muitas questões. Por que a Bíblia menciona de forma clara a linhagem de Eliezer, mas quase não diz nada sobre Gerson? Uma hipótese é que a omissão poderia ser intencional, talvez devido a um evento histórico que fez com que os descendentes de Gerson se afastassem da tradição levítica central. Outra possibilidade é que suas vidas simplesmente se desenrolaram de maneira mais discreta, longe dos conflitos e glórias que marcaram a história de Israel. Mesmo com esses detalhes escassos,
Uma coisa é certa, a linhagem de Moisés continuou, mas de uma forma que parece refletir a complexidade de sua própria vida. Eliezer e seus descendentes seguiram servindo como levitas, enquanto o destino de Gerson permanece envolto em mistério. Talvez a história deles não tenha sido completamente perdida, mas se espalhado em histórias e tradições que ainda precisamos descobrir. O legado de Moisés não foi apenas a libertação do povo de Israel, mas também a perpetuação de sua herança espiritual, que mesmo fora dos holofotes, continuou por gerações. A história dos filhos de Moisés, Gerson e Eliezer, é um mistério que dá mais perguntas do que respostas. Moisés é uma figura central nas Escrituras, um líder que desafiou o faraó, guiou um povo à liberdade e trouxe a lei de Deus ao mundo. No entanto, a ausência de informações sobre seus filhos e o silêncio em torno de suas vidas destacam uma lacuna intrigante na narrativa bíblica. Será que os filhos de Moisés escolheram um caminho diferente, longe dos holofotes e do centro das atenções? Ou foram afastados por motivos culturais e políticos? As descobertas arqueológicas e teorias sugerem que talvez a história deles tenha se desenrolado em paralelo ao que conhecemos sobre o Êxodo e a vida no deserto. Possivelmente integrando-se a outras culturas, e Eliezer continuando uma linhagem que serviu silenciosamente ao serviço levítico. Essas possibilidades nos levam a pensar que a ausência deles não é uma mera omissão, mas uma pista de algo mais profundo e complexo. Talvez suas histórias tenham sido deliberadamente deixadas de lado, ou talvez tenham sido simplesmente absorvidas em outras narrativas que não sobreviveram ao passar dos séculos. No final, o legado de Moisés é muito maior do que os feitos registrados em sua vida. Gerson e Eliezer podem não ter sido os protagonistas das grandes histórias bíblicas, mas eles foram parte do tecido complexo da história de Israel. E ainda que de forma sutil, sua presença e ausência falam sobre as dificuldades, desafios e escolhas que até mesmo o maior líder de Israel precisou enfrentar. A ausência de informações sobre seus filhos pode ser um reflexo das próprias escolhas de Moisés. Talvez ele tenha preferido manter sua família protegida, longe dos perigos que enfrentou em sua missão, ou quem sabe, houve algo que não foi registrado intencionalmente. Mas uma coisa é clara. O mistério que cerca os filhos de Moisés nos lembra que, na história bíblica, nem tudo é revelado e algumas verdades permanecem escondidas nas sombras do tempo. Deixe sua opinião. Com todas essas informações, queremos saber: você acha que o desaparecimento dos filhos de Moisés foi intencionalmente omitido pelas Escrituras? Ou talvez eles simplesmente escolheram um caminho diferente e menos visível na história? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas teorias. E se você quiser continuar explorando outros mistérios ocultos da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.